recomendar ou indicar nada além disso. Não vou dizer, a cidade tem que desenvolver por norte, por sul, por... Não me cabe isso. Não me cabe dizer, eu prefiro prédio ao invés de casa. Me cabe dizer, a população tem que participar. Por quê? Porque é do regime democrático, o Ministério Público é defensor do regime democrático. E quantas reuniões eu fiz, eu não fiz, e documentos eu analisei, para extrair isso, para chegar a essa conclusão. Então, o diretor de Campinas, em 2006, teve participação popular ou não? Convém ou não eu judicializar a questão? Aí chegamos num ponto próprio da nossa área jurídica. Judicializar resolve, senhores? Judicializar uma questão, um conflito de interesse resolve? Mais das vezes não resolve, às vezes atrapalha, e a solução muitas vezes é pior do que a gente imagina. Então eu estava tentando construir com a então equipe do então prefeito algumas alternativas que assegurassem a participação popular. Fiz uma imensa pesquisa, botei estagiário para pesquisar, botei todo mundo para pesquisar. Vamos tentar achar a gente não precisa inventar a roda, vamos ver quem foi que inventou essa roda primeiro, né? Pesquisando, chegamos à conclusão que não havia receita de participação popular, não há uma receita pronta. Então, conversando com os secretários, eu propunha isso diversas vezes a eles. Não me cabe propor a iniciativa de um decreto, eu não posso fazer isso, não cabe a mim fazer isso. Então eu insisti diversas vezes, por que os senhores não fazem um decreto, um estudo, prevê toda a participação popular, as resoluções do Ministério da Cidade são tímidas demais, né? E ficava tentando seduzi-los para que Campinas fosse vanguarda nisso. Então, Campinas poderia ser vanguarda nessa questão, poderia ser um exemplo para o resto do país, olha, não. Tentei, viu, senhores? Eu vou garantir para os senhores, eu tentei. Muito bem. Mas aí eu pensei em uma outra caminho. Campinas tem uma peculiaridade que são os planos locais de gestão urbana, certo? São os microplanos diretores, em que havia essa opção de você, no detalhe, né, no detalhamento, naquela questão que é mais próxima do cidadão, garantir a sua participação. De uma certa forma, esse raciocínio faz sentido, porque o plano diretor é um pouco abstrato. O plano diretor é um pouco abstrato demais, até para quem é da área, é difícil de compreender, ele é programático, ele é de princípios, de definições. Mas no plano local de gestão urbana, eu tentei garantir a participação popular nos projetos, nos planos locais de gestão urbana. Eu consegui, senhores? Eu não consegui de novo. Só que aí tivemos a revolução política aqui em Campinas, que revelou muito bem que as gestões não estavam associadas ao interesse público, né? Os senhores devem todos ter acompanhado, né? Não havia essa associação com o interesse público. E alguns planos locais de gestão urbana foram aprovados, alguns foram retirados de pauta. Ainda temos tempo de trabalhar esses planos locais de gestão urbana. Eu não quero ter que ficar judicializando todas essas questões. Eu sei muito bem que a judicialização não resolve essas questões. Essas questões são resolvidas aqui, nesse tipo de evento. Com a discussão, com a participação da sociedade civil organizada, com os senhores, para que todos os senhores sejam esclarecidos desses instrumentos que nós temos, né, dessa cultura que a gente tem e de o que pode ser feito no dia a dia. Muito bem. Esse é um pequeno histórico para os senhores entenderem como foi toda essa questão, toda essa discussão. Isso está tudo documentado, tem lá um inquérito civil ainda em andamento, que acompanha isso, mas que fica tentando encontrar meios de garantir participação popular. Participação popular é a certeza de um projeto bom? Não, senhores. Participação popular vai demorar muito para funcionar, vai demorar muito para dar bons frutos ainda. Vai demorar. Nós corremos riscos dos mais variados. Porque sob a pecha da participação popular nós podemos ter legitimação de projetos de gabinete. Isso é muito comum, isso é muito fácil de fazer, na verdade, né? Um assembleísmo nazista, aqueles que puxem um pouco a memória vão lembrar disso. Então é muito fácil a gente tentar legitimar um projeto que não tem de iniciativa popular nenhum, mas que contou com apoio lá de 50 funcionários públicos que foram obrigados a comparecer à audiência pública, certo? Isso vai nos desanimar? Não vai. Porque as mudanças não são perceptíveis no nosso tempo de vida, certo? Nosso tempo de vida é muito pequeno para a gente perceber qualquer mudança significativa. Vamos ter um pouquinho de paciência, sem perder a perseverança, né? Nós temos decisões ou questões no Brasil, pontos que revelam que a gente está mudando. Acho que se alguém disser que a gente não está mudando, está dormindo. O país está mudando.
Está muito evidente para todo mundo. Muito bem. Eu gostaria então de encerrar. Eu gosto muito de, sempre que sou convidado a palestrar ou conversar, na verdade, encerrar com alguma coisa, alguma proposta, alguma ideia, algum desafio, certo? Na minha visão de evolução democrática do país, em que nós precisamos não resgatar, porque nós nunca tivemos, mas efetivar a participação da população, dois instrumentos para mim, ou duas vias para mim, são prioritárias. Os conselhos municipais, de todas as matérias, têm que ser fortalecidos, equipados, capacitados, certo? Ouvidos, certo? E instalados, mais das vezes. A gente tem conselhos municipais de todas as áreas. Eu cito sempre o Conselho Municipal do Transporte. Será que se a tarifa tivesse sido discutida democraticamente no Conselho Municipal do Transporte, com participação dos usuários, será que teria havido aquela manifestação do passe livre? Fica aí uma pergunta. Algum senhor já ouviu falar da reunião do Conselho Municipal de Transporte? Nós temos o Conselho Municipal do Idoso, que tem muita participação na minha promotoria, que tem trabalhos de maneira muito próxima. Nós temos o Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência. Nós temos o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, que é muito atuante na cidade, certo? Só que isso ainda está muito incipiente. É assustador o amadorismo com que isso é feito ainda. Isso é feito na base do amadorismo, na base da improvisação. É praticamente trabalho voluntário. Como é que os senhores querem cobrar? Se é tudo trabalho voluntário, cobrar decisões, estudos aprofundados, se é tudo trabalho voluntário, tem que ter equipe, tem que ter dotação orçamentária, certo? Tem que ter alguém para atender o telefone, tem que ter um arquivo de metal para guardar, registrar as coisas. Não adianta. Existe a Casa dos Conselhos aqui, os senhores conhecem a Casa dos Conselhos? Né? Está aí um projeto interessante para a iniciativa privada. Vamos fazer uma casa de conselhos decente nessa cidade. Vamos arranjar um prédio decente. Vamos fazer um marco democrático na cidade. Casa dos conselhos municipais na cidade. Vamos sair daquele prédio decrépito que vai cair qualquer hora lá no centro. Certo? Vamos fazer isso. É um marco, acho importante. Muito importante para a cidade. Muito bem. Esses conselhos municipais dependem da participação de todos os órgãos de classe, das universidades, das associações de moradores, de todo mundo. Então, existem várias cadeiras distribuídas. Na maioria das vezes, as cadeiras sequer foram ocupadas. As entidades não indicam, ninguém quer. Ninguém quer participar, ninguém quer esse ônibus. Mas com o tempo, nós vamos aprender a importância desses conselhos municipais. Ainda que eles sejam consultivos e não deliberativos, eles vão marcar a sua posição, eles vão dar mais transparência no processo decisório, certo? Eles vão permitir um esclarecimento da população. Esses conselhos, eu acho que ao lado das associações de moradores, representam o futuro da democracia participativa no país. O Plano Diretor de 2006, não por acaso, tem em um dos seus artigos, a vereadora Marcela Morena vai lembrar, talvez, que na discussão do plano Diretor de 2006, né, eu dei uma única e pequena sugestão. Eu só vou dar uma. Criação de um programa permanente de capacitação das associações dos moradores. Foi a minha única sugestão no plano diretor. Aliás, fizemos várias, mas nenhuma delas foi aceita, evidentemente. Essa aqui, feita sacada na última hora lá, passou porque, né, passa assim, ninguém pensa muito que passou e está lá. Se os senhores puderem ler o plano diretor de 2006, está lá, tá? Artigo 97, parágrafo 1. Já sabe de cabeça, né? Tanto é a minha crença na força da associação de moradores. Agora, por que a gente não tem associação de moradores forte? Uma parte é em razão da vida urbana moderna, certo? De mobilidade profissional, a gente mora aqui, mora lá, vindo pra cá e tal. A gente não tem mais aquela casa de raiz, que é aquela casa de família, que tem a plaquinha, tem o número, né? A construção da casa, a gente não tem mais isso, certo? Esse é um dos fatores pelos quais a gente não se vincula mais a uma associação de moradores. O segundo é falta de propriedade, né? Falta de propriedade. Não quero dar posse para a população. Termo de posse, não sei o que. Horrível isso. Em direito é posse ou propriedade, acabou isso. A gente tem que dar propriedade para o cidadão, matrícula. Tem que dar matrícula no nome do cidadão.
é para ficar dando um termo de não sei das quantas. Não é isso, meus amigos. Certo? Propriedade. O cidadão, quando ele se sente dono da casa, dono da calçada na frente dele, ele cuida, ele participa, ele está interessado. Por que não tem infraestrutura na minha casa? Agora, se ele não sabe se ele vai morar aqui, ele está de aluguel, quer dizer que já vai morar em outro lugar, por que ele vai se interessar, pessoal? Por que ele vai se interessar na melhoria do bairro? Ele não vai morar lá para sempre. Os filhos dele não vão se educar nas escolas da vida. Então, eu tenho uma proposta muito assusta muita gente, que é do uso capião urbano em 6 meses. Nós vamos ter 3 anos de guerra civil. Todo mundo defendendo o seu terreno a bala. Mas depois de 3 anos, contadas todas as mortes, todo mundo vai ter seu terreno, meu Deus do céu. Aí acabou a briga, acabou a invasão, acabou. Eu tenho essa teoria, né? Mas calma, gente. Eu tenho falado muita besteira ultimamente, e quem não deve tem ouvido. Esse aqui é o pior. Muito bem. Então, veja, nós temos aí o Minha Casa Minha Vida, um programa habitacional de grande valor, tem muitos problemas, em Campinas nós tivemos inúmeros problemas, mas que tem a sua importância histórica. É o primeiro e o único programa de habitação popular sério nesse país, meus senhores. Quem foi mais antigo aqui que teve financiamento do BNH sabe que o BNH era para a classe média, certo? O BNH nunca foi um programa popular, então ele tem esse grande mérito. O programa Minha Casa Minha Vida vai começar isso também. Vai começar a fixar a raiz dessa população marginal, porque está à margem da sociedade, e vai passar a se interessar mais pelo seu local de moradia, vai passar a se interessar mais pela infraestrutura, vai cobrar mais, e vai se organizar mais. Então, duas das colocações que eu quero colocar para os senhores para a reflexão, né, aproveitando aí que eu vejo a participação, a presença de pessoas de variados setores da sociedade, são, primeiro, participação em conselhos municipais. Né? Vamos buscar identificar quem é o meu representante no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. É um morador da região tal. Quem que é esse cidadão? Cadê ele? Ele vai na reunião, pelo menos, ele não vai? Procurar saber. Eu quero ser, como é que eu faço para ser do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano? Você precisa de uma indicação, vai atrás, certo? Então, fica aí uma provocação e um desafio. A segunda é o associativismo, né? Associativismo. Vamos verificar, meus senhores, isso para toda e qualquer associação, entendeu? Vamos participar, meus senhores, vamos sair da cadeira, ficar cobrando, né? Para de assistir novela e reclama no hora do Jornal Nacional, é isso que vocês fazem, né? É isso que a imensa população faz, aí reclamar, nós somos ótimos para reclamar, brilhantes para atacar pedra. Nós temos um sentimento de inveja cultural que vem lá de trás, não cabe discutir agora. Mas basta uma pessoa fazer sucesso para começar a ser atacada. Né? Temos uma tradição também ruim nesse sentido. Então, a provocação também aos colegas advogados é essa. Né? Eu sei que, profissionalmente, ser advogado e assessor de moradores talvez não seja um grande atrativo, certo? Mas vocês têm que entender, principalmente os advogados em começo de carreira, né? Se vocês querem fazer uma carteira de clientes, é assim que se começa. Né? É assim que se começa. Participar da criação das associações de moradores, dar sustentação, tentar trazer a defensoria para essa discussão também. A defensoria já se dispôs, a defensoria é um órgão também importante nessa hora. Vamos discutir isso, vamos capacitar todas as associações. Por quê? Porque só o cidadão que está ali sabe onde é que ele aperta o carro. Certo? Não adianta eu querer opinar sobre uma situação que eu não vivencio. Por isso é que os senhores têm que ser ouvidos, têm que participar. Depois não adianta reclamar. Certo? Então, são basicamente essas duas questões. Gostaria de me estender um pouco mais, mas acho que a gente vai ter espaço para debate. Gostaria de parabenizar mais uma vez a OAB, os palestrantes, a palestra que já foi feita, a palestra certamente o doutor Rafael nos dará. Me colocar à disposição, aqueles que me conhecem sabem que quando eu posso, eu atendo na hora, imediatamente, não precisa marcar nem horas, certo? E às vezes tu liga, tem uma pilha de recados assim para dar retorno, mas né, eu estou tentando dar retorno, conforme a minha prioridade, eu tenho que ficar elegendo prioridade todo dia, eu tenho que atender isso aqui. Então, aqueles que me conhecem sabem, a porta está sempre aberta, não é isso? Não é isso? Para quando quiserem falar comigo, quando quiserem discutir, quando quiserem participar, quiser palestra, tirar o lado, certo? Porque atendimento ao público é atividade, é atribuição do Ministério Público. Todo promotor de justiça tem que atender o público, tá?
Segundo, se eu precisar falar com o promotor e ele não quiser falar, não quiser atender, o senhor me procura, que eu vou dar o telefone e endereço da corregedoria e o promotor de justiça vai atender o senhor, certo? A gente atende ao público, isso é porque ele tem algumas vantagens. Uma das vantagens é essa, é o acesso à população. Nós temos muito acesso à população. A população estrutura e nós recebemos. Certo? Temos aqui, não um nem dois, os 3 ex-estagiários do Ministério Público aqui presentes. Eles vão poder confirmar isso para os senhores, se vocês quiserem perguntar. Bem? Mas, Luiz, obrigado. Desculpe o atropelo da palestra, foi uma coisa um pouco improvisada, mas eu achei que cabia conversar e discutir com os senhores esses pontos, esses assuntos. Como trabalhar isso, como participar, como efetivar esses instrumentos de participação popular. Ok? Obrigado.